Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vou esperar aqui. Oi, Arthur, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mediação sistêmica. Ah, nossa convidada já chegou. Deixa eu só colocar aqui o título e deixar fixado para quem entrar conseguir ver sobre o que estamos falando. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Nara, tu me encaminha o convite? Deixa eu ver se eu acho que eu consigo te adicionar aqui. Vamos ver. Recebe aí. Olá! Oi, deu certo, né? Certo? Ah, então tá bom. Tá tudo certo. Que Seja bem-vinda. bom. Obrigada. Muito obrigada por Tô ter muito aceito feliz. esse convite. Nossa, eu tô super feliz porque eu já tinha comentado com você que eu queria fazer uma live contigo. Eu falei assim, eu tô bem, acho que foi mais no início do ano. E eu tava me organizando esses dias, por isso que eu não falei antes. E quando você convidou, eu falei, nossa, eu vou adorar falar sobre isso com você, porque eu adoro esse trabalho, né? Desde o meu início eu te acompanho, então para mim é uma referência, é uma amiga, é uma inspiração. Então, para mim, oi Kelly. Oi, Kelly. Ai, obrigada. A recíproca é totalmente verdadeira. Eu fiquei muito feliz, assim, quando tu topou. Então, eu acho esse tema incrível, assim, e eu acho que tu tem trazido de uma forma tão bonita, sabe, assim, tudo que tu tá desenvolvendo. Então, tô muito feliz. Muito obrigada mesmo, de coração, por ter aceitado, por estar aqui. E eu vou te apresentar para o pessoal. Eu vou dar uma lida aqui no teu currículo enorme, inclusive. Nossa, Mas essa pandemia me ajudou, mas assim, eu conheço alguns outros que eu falo assim, meu Deus, o que que essa pessoa fez até, assim, que horas que ela dorme, o que que ela tá fazendo na vida dela, não sei, respira, desconecta, não sei. Mas eu acho que é uma característica, né, de quem gosta do sistêmico, né? A gente acaba buscando qualificação, a qualificação é importante, mas a gente também se interessa por muitas coisas, né? Às vezes fica até difícil, assim, a gente escolher o que, que a gente vai estudar, né? Porque são muitas coisas. Então, gente, assim, ó, vou. Aqui peguei uma colinha. A Nara é advogada sistêmica, atuante no escritório Brito e Barro Advocacia e Consultoria Jurídica, especialista em Direito do Trabalho pela UBA Argentina, formação em Práticas Sistêmicas, mediadora sistêmica, negociadora, pós-graduando em Advocacia Extrajudicial e Direito Previdenciário, formação Essentials em PNL, escritura de artigos e livros na área trabalhista e sistêmica. Daqui a um dia tem que atualizar, porque é tanta coisa. Já que fui fazendo depois, mas tá bom. Eu vou colhendo, eu tô aprendendo a colher todos os meus cursos, entender que faz parte de mim um pouco, né? Tentando fazer um processamento de tantas informações. Eu tava estudando pra gente conversar hoje, eu gosto de dar uma lida. Eu me lembrei assim, nossa, esse tanto de curso que eu tô fazendo é realmente a sociedade 4.0, que é a sociedade da informação. E depois disso vem a sociedade 5.0, que é a sociedade inteligente. Né? E Uhum. aí eu estava realmente entendendo, gente, realmente essa pandemia, a quantidade de informação que a gente teve acesso foi surreal. Eu, pelo menos, né? Foi? Não foi, com Então, certeza. Com certeza. Eu comentei contigo, né, que eu vi o curso que tu estava fazendo lá em Harvard, né? E eu uhum, já fiquei aqui, ai meu Deus, tô logo quero fazer também, porque é sobre justiça, né? Eu não sei se eu pesquei, isso. mas acho Eu terminei essa semana e sobre justiça é um curso muito interessante porque eu acho que quando a gente entra no sistêmico, muita gente acaba focando só nisso. E a gente tem que tentar trazer essa intercalação entre o jurídico, que é tradicional, com o sistêmico. A Cláudia está aí, ela foi minha professora da mediação sistêmica. Vou dar um oi para ela. oi, Cláudia, seja bem-vinda. Então, assim, esse curso de justiça de Harvard, ele traz
uma filosofia jurídica. A gente vai analisando vários casos jurídicos e vai trazendo pontos de vista de cada aluno, assim. E aí, a cada momento que ele traz algum ponto de vista, ele traz um filósofo baseado naquele ponto de vista. Por exemplo, Kant, Aristóteles. Então, a gente consegue ver que em várias situações a gente pensa como um filósofo, em outras a gente pensa diferente. E no final, eu falava assim, tava chegando ao fim, né? Que eu terminei essa semana o curso. Eu falava assim, gente do céu, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, o que que. Eu não tenho nenhum conceito, nenhuma situação para falar assim, o que que é esse curso? Porque eu saí tão confusa. E na Uhum. última aula, lá no finalzinho, ele fala o seguinte: esse curso é justamente para a gente questionar a razão. Então, a gente nunca, a gente vai evoluindo sem respostas. O mais importante da nossa evolução é deliberar, conversar, porque é nesse ponto é que a gente avança. Se a gente, é porque eu penso desse jeito, mas se você decidiu sem consultar outra pessoa, então você não está avançando, né? Então, aí eu falei, ainda bem que ele explicou que eu ia ficar confusa. Ainda bem que ele explicou que eu ia ficar assim, mexida, porque ele fala, olha, gente, isso aqui é realmente para vocês entenderem que não tem uma pessoa certa ou errada. Vocês têm que realmente trocar, porque quando você troca, você vê outro ponto de vista, aí você vê que realmente naquilo a gente tem que evoluir. E assim, é a troca, essa conversa que a gente está tendo aqui, pode talvez não trazer nenhum resultado imediato para alguém, mas pelo menos vai ficar pensativo, vai olhar para sua vida, né? Então acho que a filosofia ela é muito importante para a gente, para evoluir. E para nós do direito, a gente filosofa o tempo inteiro, gente. Não tem como. Nem em uma sociedade pluralista, a gente está toda hora em confronto, né? Em conflito. Cada um pensa de um jeito. Então, assim, para mim, esse curso eu não tô mexida, ainda vou. Eu gosto assim. Uma das coisas que eu tô fazendo nessa pandemia, eu tô fazendo muito curso. E eu sempre fui uma pessoa que lê tudo, noto depois, processa, sente. Eu tinha um tempo. E eu não tô conseguindo ainda, sabe? Porque eu tô Aham. fazendo mil cursos ao mesmo tempo. Mas esse curso de Harvard eu preciso parar, entender um pouco, porque mexeu bastante, sabe? Falei Aham. outra coisa, né? Mas acho que tem a ver com Não, mas mediação. e sabe que eu acho que eu não sei se uma das pessoas que ministram o curso é o Michael Sandel, eu não sei se É ele ele ministra toda. ele tem um livro dele que é extremamente emblemático, né? Que é o Justiça que Fazer a Coisa Certa. E ele é um livro que ele quebra o nosso paradigma. E eu acho, Nara, que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque em que pese esse livro e o próprio Sandel não sejam sistêmicos, porque apliquem constelação e blá blá blá, ele é extremamente sistêmico porque ele mostra que cada situação é uma situação e cada perspectiva é uma perspectiva, né? Então, eu acho muito interessante, gente, que nunca leu esse livro, leiam. É assim, é muito importante porque também vai nos mostrar como que a gente escolhe as coisas que a gente acredita ser justo, né? Mas Então, tem um pensador, um filósofo que ele cita, que para mim ele é super sistêmico. Só que aí, assim, quando você fala assim, nossa, esse é o filósofo que eu vou seguir. Aí ele traz que tem algumas exceções, tem alguma coisa que é 100%. Então, assim, na filosofia, nada é certeza, gente. Então, a gente tem que trazer isso também para a filosofia do Hellinger, do pensamento sistêmico. Então, assim, a gente só avança quando a gente questiona, quando a gente troca. Então, assim, não é porque a gente está, porque agora sistêmico é o Bert Hellinger, não. Não, a gente está nessa troca, né? A gente está analisando, fazendo, acolhendo, trocando com outras pessoas, e daqui a um tempo a gente vai olhar e vai ver outro filósofo que vai agregar essa visão e vai pensar diferente. Porque eu tava pensando assim, eu vou até comentar, né? Posso até começar a comentar sobre como foi a minha trajetória até aqui. E engraçado que eu sempre fui assim, muito dedicada nas minhas coisas, estudiosa a vida inteira. E quando eu conheci mesmo as constelações familiares, que foi no final de 2018, eu tava pensando agora, eu falei, gente, até 2018 eu achava que eu sabia tudo da vida. Quando chegou. Então, assim, eu agia como se eu soubesse o que estava fazendo, como se fosse certeza.
Então, eu vi que a Nara tava de 2018 pra cá, ela também, trago um pouco disso em mim, sabe? De agir, mesmo com esses ensinamentos sistêmicos, agir como se tivesse tudo certo. Só que daqui 2 anos eu vou olhar e falar assim, não, agora mudei de novo, entendeu? Então, assim, foi uma mudança muito grande pra mim. Eu me formei em 2007, tem um tempinho, eu entrei bem nova na faculdade, eu entrei com 17. E durante a minha faculdade, eu fiz um estágio de 3 anos numa vara de família. Então foi horror. Foi horror. Porque eu achava assim, aquilo. Eu falava, gente, isso não tem sentido, isso aqui. Como assim você traz o seu problema íntimo para uma pessoa decidir? Eu falava, sabe assim, pra que essa humilhação, meu povo? Por quê? E a humilhação não só para as partes, para o advogado. E era assim, era uma coisa assim, você tava assim, não encaixa isso aqui. E eu passei essa experiência e eu falei assim, gente, não quero advogar. E eu tava muito perdida. E eu sempre gostei de direito do trabalho, né? Na faculdade, não sei, tem uma ligação com isso desde a faculdade, mesmo que na minha faculdade eu estudei muito pouco. A matéria de direito do trabalho foi só um ano só da minha faculdade, assim, pingado. Mas eu falei assim, gente, eu quero isso. E aí eu falei assim, gente, mas eu não quero advogar, eu não quero concurso, porque eu trabalhava com uma juíza, eu falava assim, não, isso aqui não é saudável para ninguém, socorro, eu preciso ir embora. E aí eu me mudei para Argentina, fiz uma pós em direito do trabalho lá. Morei lá 2 anos para fazer essa pós. E depois de lá, eu falei assim, não tô preparada para voltar ainda, não sei o que é que eu quero. E me mudei para Londres, fiquei 1 ano e meio lá. Que legal! Fugindo. Mas é uma fuga, minha filha. Uma fuga. Só que eu cheguei assim, falei, gente, eu tô aqui em Londres. Porque é o seguinte, gente, quando você é estrangeiro no outro país, você é estrangeiro. Não adianta você falar assim, eu sou daqui. Não, você vai ser estrangeiro. E eu comecei a olhar para minha vida assim, por que eu estou aqui trabalhando em 3 empregos de garçonete, sendo que eu tenho uma pós e sou formada? Porque assim, quando eu tava na Argentina, o povo achava que eu era o ET. Porque, tipo assim, 22 anos fazendo uma pós de 2 anos aqui. E eu comecei a questionar, falei assim, tipo, por que eu não olho pro direito? Por que eu não consigo trabalhar com isso? Por que eu não consigo fazer algo com isso? Entendeu? Meus questionamentos começaram lá, em 2011 pra cá, que foi quando eu voltei. E aí eu não tinha prestado OAB, porque eu fui meio que fuga, assim, 2007, 2008, já estava fazendo a minha pós na Argentina. E aí eu voltei, fiz a minha OAB, passei de primeira, comecei a trabalhar no escritório, só que também não estava trabalhando na minha área que eu gostava, que era trabalhista. Então é já um toque que eu posso dar para vocês, gente. Se você gosta de, sei lá, direito, como direito que é novo, médico, desde a faculdade, segue isso. Pelo amor de Deus. Não adianta a gente brigar, né? Não, vai fazer estágio só nessa área, não pula, sabe? Não vai para outra área porque é o mais fácil, porque é o que mais tem. Não, vai para a área que você quer. E aí eu fui trabalhar num escritório com uma área que eu não era minha, que era família, civil, que assim, que eu falo que é minha porque hoje eu entendo que o meu lugar de fluidez é na trabalhista, né? Assim, que assim, quando você fala assim, eu estou a serviço porque esse é o meu melhor, é aqui que as coisas fluem, olhando para o meu passado, o que foi me levando, eu entendo mais isso nessa posição. Então, aí eu entrei num lugar que eu não estava me sentindo bem, parei, fui estudar para concurso. E nesse tempo de concurso, a gente não tem um plano B, né? Que eu falei assim, eu não quero advogar, não quero isso, então vai ser concurso e ponto final. E a gente não faz um plano B, não, na vida, né? E aí, acabou que teve aquela questão de corte de orçamento e meus concursos simplesmente pararam. Eu fiquei, assim, 1 ano meio que perdida de novo, entendendo que meio frustrada, etc. E eu comecei a olhar o que eu tinha. O que eu tinha era minha carteira da OAB. E nisso, eu sempre tive durante esse tempo de concurso, né, a gente passa por momentos muito desafiadores, porque a gente tem que lidar com a frustração, né, com os planos que não dão certo, com quase, né, a gente vive muito no futuro. A gente sempre acha assim, não, depois que eu passar eu faço isso, depois que eu passar eu tô feliz, depois que eu passar eu emagreço. E aí então esse tempo que eu estudei para concurso, uns 5, 6 anos, foi muito difícil, que me exigiu muito uma transformação. E eu buscava muito conhecimento, autoconhecimento, e eu esbarrei no final de 2018 com a constelação.
Uhum. Porque eu falei assim, então tá, já que eu não tô trabalhando, tá, eu vou cuidar do meu emocional, das coisas que eu preciso. E foi quando eu conheci a constelação. E eu conheci no YouTube, eu fui ver lá no YouTube. E é assim, o YouTube traz pra você as coisas, né? Você começa a ver uma coisa, depois tudo que aparece lá no algoritmo é de constelação. E, e eu, e eu vi uma constelação do Frederico, que é aquele advogado. E eu falei assim, é isso que eu quero, pronto. Eu já me achava uma psicóloga, né? Porque como eu estava fazendo tudo de autoconhecimento durante meu tempo de concurso, então tinha muito contato com isso, eu me identificava, eu consumia, né? Só que consumir uma coisa e você ser o profissional ideal para aquilo é outra. E aí eu procurei cursos de advocacia sistêmica e foi aparecendo. E nisso eu comecei minha trajetória no ano passado mesmo, assim, de fazer o curso. Então, quando eu comecei, é engraçado. A gente acha que a gente tem todas as informações, né? A gente vê uma constelação e fala, é isso que eu quero. A gente lê um livro do Bert e fala assim, agora acabou, agora eu tô pronta. Só que, né, você sabe, né? A gente é uma coisa assim, cada dia que passa, eu tô mais humilde. No sentido assim, eu vi que eu não comecei primeiro, eu vi que eu ainda tenho que trilhar a minha experiência, eu vi que eu ainda preciso amadurecer, porque eu acho que o sistêmico é experiencial. Gente, eu falo demais, né? Eu nem sei, você pode fazer assim, ó, que eu paro um pouco. E você vai lá, porque eu tô indo. Então, assim, eu fui olhando que as minhas certezas nos sistêmicos não existiam, né? E também com a mediação aconteceu a mesma coisa, gente. Eu achava que por ser sistêmico é um trem automático, conciliação, arbitragem, mediação, incorpora na pessoa, né? Mas não, não é, entendeu? Então, assim, cai outra ficha, né? Esse ano, acho que a pandemia, eu sei que é uma questão delicada, mas eu acho que eu amadureci muito de entender o meu lugar. Eu acho que se tem um ano que eu falei assim, agora eu sei onde está meu lugar, mas daqui 2 anos você me pergunta, eu vou falar assim, não, eu estava errada, eu ainda estou achando meu lugar, Mas né? Porque eu... a gente passa a vida toda procurando o nosso lugar, sabe? A gente encontra e aí tá. Aí o lugar tá aqui, mas aí daqui a pouco acontece alguma outra coisa que a gente sabe. É muito interessante isso que tu tá falando, porque acho que isso é muito real, Nara. Eu acho que é É ilusão a gente muito. achar que é estático, né? É ilusão. Isso, é assim, não adianta você trazer muito o cartesiano para o sistêmico. Apesar da gente ter que fazer isso Sim. correlacionado, porque é importante. Tanto que o Yuli, o que fala sobre o direito fraternal, ele traz muito lá da Constituição, da solidariedade, da fraternidade. E nesse curso que eu fiz de Justiça, de Harvard, ele fala muito isso. Ele tem um filósofo que tem filósofos que pensam sobre o comunitário, que a gente adquire algumas responsabilidades por a gente ter nascido naquele país, ou vindo daquela família. Então assim, tem como a gente fazer um casamento, sabe disso? Então não precisa também bitolar só de um lado, tá? Não. Mas então o que eu tava falando de mediação, eu achava que, porque eu sempre estudei, né? No meu concurso, como eu estudava na área do Ministério Público do Trabalho, ou juiz do trabalho, a gente tem essa questão de estudar conciliação, mediação, só que depois eu fui vendo também que eu estava muito no automático. Eu sabia as coisas automaticamente também. Então eu não estava internalizado o que é uma mediação. E esse ano, quando teve a pandemia, eu comecei a olhar os cursos. No primeiro mês eu fiquei muito assim, muito abalada, né? Porque a gente está, como ser humano, vivendo uma pandemia, algo que a gente nunca imaginou. Eu, como ser humano, eu ficava assim, sabe, meio prostrada, assim, esperando que alguém me falasse o que está acontecendo. Eu acho que a gente ficou um pouco assim, paralisado. Quando eu vi que era seguro continuar com alguns projetos, que a gente poderia estudar, poderia, né, sentir bem, né, ter uma confiança na vida, ter confiança no que está acontecendo. Porque tem o pessoal da Sentinel fala muito isso, que o vírus, ele tem, para quem acredita em Deus, né? O vírus é Deus também, né? Agindo de alguma forma. Então a gente tem que pensar
um pouco que o que está acontecendo está certo, se tiver que ser, vai ser, né? Então eu fui continuando. E Então eu peguei. Ah, deixa eu só comentar uma coisa assim, né? Pensando no sistêmico, né? O vírus também está a serviço, né? tá a serviço. Então, acho que é tudo. E, gente, assim, quem nunca viu uma constelação, esse estar a serviço é mostrar pra gente alguma coisa importante que precisa ser vista. É isso que quer dizer. Exato. Eu tive, né, o coronavírus. Não E sabia. aí eu tive, e assim, e eu tava, foi em julho, foi assim, surreal. Eu tava estudando quase até de madrugada. E em agosto eu falei assim, eu quero descansar, eu quero parar. Gente, palavras sem poder. Foi quando o negócio veio, entendeu? Quando o vírus veio, me parou. Porque olhando lá no meu cronograma, eu tava só ok, ok, ok. Quando eu tive o vírus, eu não conseguia fazer absolutamente nada, nada, zero. Então, é pausa. Esse vírus é pausa, é reflexão. É você estar em contato com o presente. Porque você, quando está doente, você sente seu corpo, né? Você sente aquelas sensações. Então, para quem passou, pode falar isso, que é realmente uma experiência de corporal, de trazer para o presente, de reflexionar. E a gente vê isso, né? A gente quer fazer, quer andar e a gente é muito coletivo, né? Por exemplo, na minha cidade está em onda vermelha e está tudo parado. Você Uhum. quer fazer as coisas, você não consegue, porque precisa da outra pessoa. E aí foi quando eu descobri a mediação, porque eu comecei a estudar alguns cursos, participei de algumas coisas que o pessoal era mediador, que tinha qualificação, não sei o que lá. E falei, gente, realmente a gente tem que se qualificar, a gente realmente. Isso é interessante, né? A gente, e aqui a Rá tá aí pra nos dizer, eu tenho curso de mediação também, e existe uma estrutura por trás. Porque quando a gente começa com essa coisa do olhar sistêmico e tudo mais, é bem como tu disse, parece que é uma coisa Automática, né? automática. E não é, tem uma estrutura. A gente precisa entender, a gente precisa entender a técnica de negociação, a gente precisa entender como que a gente vai fazer a comunicação não violenta. Tem uma estrutura que serve para nos dar base, né? Que serve para que a gente consiga entregar aquele melhor para as partes e não só ficar tentando convencer a pessoa a fazer alguma coisa, que mediação não é isso, né? A mediação é o contrário, é fazer com que as pessoas se escutem e que as pessoas consigam chegar num denominador comum. Sim, e aí foi que eu falei, gente, eu vou fazer um curso de mediação, eu preciso, porque eu não tô sabendo o que é isso. Eu não vejo. Se tem tanta gente fazendo, se qualificando fora do país, fazendo vários cursos, por que que eu acho que eu posso mexer com mediação sem fazer um curso, sabe? Aí você vai pro seu lugar. Eu acho que esse ano foi vendo assim, que eu fui entrando em contato com muita gente qualificada, muita gente que tá há muito tempo acreditando na mediação, acreditando no sistêmico. E eu falei assim, peraí, então volta lá, né? Vamos voltar, dar um passo atrás. E aí eu fiz esse curso de mediação em que eu finalmente, não finalmente, né, gente? Eu não posso mais usar essa palavra na vida. Mas assim, eu entendi o meu lugar como profissional. Caiu a ficha para mim que esses 13 anos de formada, a minha falta de conexão com o direito era porque eu não tinha ainda, eu não tenho ainda, vou falar ainda como uma pessoa que vai continuar estudando, tantas visões como eu imaginava. Porque a mediação seria um caminho que eu poderia ter feito desde o dia que eu saí da faculdade. Que talvez se eu tivesse conhecido na faculdade, eu não teria mudado de país, eu não teria tido tanta resistência de entrar no direito. Né? Uhum. Ontem mesmo uma amiga minha me mandou uma mensagem assim do Samer, que é um juiz, falando assim, o que que você faria se você não tivesse, se você fosse de graça, uma coisa assim. Aí eu falei assim pra ela, dentro do direito eu seria mediadora. Porque eu assim, ainda mais essa que eu fiz que é sistêmica, dentro da mediação você consegue ir pro seu lugar. Porque você cai a ficha que aquilo ali não é seu. Porque o mediador, ele não entra no conflito igual um conciliador, um árbitro ou um advogado que é parcial. O mediador, ele tá ali como imparcial mesmo. Ele tá ali sem, assim, se você ainda faz uma mediação sistêmica, você já está trabalhando, né? Sabendo que aquilo ali não é seu, você ajuda na medida que você é solicitado, né? Então você escuta,
você vê o outro como adulto. Então, para mim, foi dentro do direito me colocar. Isso eu posso aplicar dentro da minha advocacia. Quando um cliente vem, eu lembro que ele tem a força para poder fazer isso. Eu tenho que ver que ele vai solicitar de mim e eu só vou dar a ele o que ele pedir. Então, acho que se colocar no seu lugar como profissional, para mim foi um dos grandes aprendizados da mediação, né? Então, assim, eu não fiz todo o caminho, eu não sou conciliadora ainda, eu não sou árbitra, mas eu acredito que a partir do momento que eu vou passando por essas outras experiências, eu vou encontrando melhor o meu lugar no direito. Então, assim, na faculdade eu não tive aula disso. Eu Ah, acredito que, né? esse eu acho que é um ponto, assim, que eu acho que as redes sociais nos auxiliam muito nisso. É a gente abrir porta, sabe? Porque eu vejo, e ontem até eu falei isso na live também, que a gente estava falando sobre atendimento humanizado, como as coisas dentro da faculdade, dentro da universidade, são difíceis de mudar. A gente fica ali aprendendo a brigar, brigar, brigar. Ninguém fala pra gente de teoria do conflito, ninguém dá uma referência, ninguém nos explica o que é o espiral do conflito, ninguém nos explica nada daquilo que nos auxilia a fazer uma composição, ninguém nos conta. Isso também diz muito sobre o sistema do qual a gente vive, né? Sobre o sistema, assim, e aí, gente, aqui eu quero falar uma coisa bem importante, assim, até por tudo que a gente está passando, por questões, crise política, crise sanitária. Ontem, né, eu acho que veio toda essa questão também, né, do julgamento do caso aquele da Mari, viu o sobrenome dela agora, do Eu estupro, sei. Uhum. né? E assim, a gente tem a tendência a polarizar. A gente polariza o tempo todo, né? E a mediação, Confronto. ela vem nos mostrar que tudo tem um lado, assim como o sistêmico. As pessoas, elas têm as razões pelas quais elas estão ali. As coisas não vêm do nada. Isso. E assim, isso que a gente está falando, eu acho muito importante. O que acontece? A lei de mediação é de 2015. E na faculdade ainda, a gente estuda leis. A gente olha para o confronto. Entendeu? Tipo assim, matemática. A lei X, a lei tal, junta dá igual isso. É isso. Querendo encaixar. Então, é confronto. E assim, eu estou estudando, estou fazendo outro curso agora de mediação empresarial, que a gente está olhando várias questões empresariais e a gente está tentando trazer isso para a mediação. E uma das coisas que a gente teve uma aula esses dias sobre contratos conscientes. Achei maravilhoso. Por que acontece? Tem gente que vai passar da sociedade 4.0, que é essa era de informação, para uma sociedade 5.0, que é uma sociedade inteligente, que usa tecnologia e os recursos humanos. Então ela foca no humano também, só que ela usa a tecnologia, não é a tecnologia que está usando o humano, para resolver, para facilitar a vida. Então tem muitas empresas que já estão vindo para essa prática da sociedade 5.0, que ela olha para as relações, ela não olha para o problema, né? Ela olha para as pessoas, ela quer manter as relações, ela quer trazer os valores, a missão dela nos contratos, os princípios. Então, quando ela faz um contrato, ela faz um contrato para ser cumprido e se ele tiver algum problema, para ele ser resolvido. Porque o que acontece? Como a gente aprende na faculdade só as leis, só confronto, nós fazemos, enquanto advogados, contratos para serem discutidos no judiciário. Nós Executar. fazemos, entendeu? A gente faz assim, é um contrato não é preservar relações, é para ser levado para o judiciário. É isso que a gente faz. Então, agora tá vindo uma mudança. Eu, assim, eu tô olhando mais de forma coerente para mim. Eu tô aplicando, eu estou vivenciando, realmente isso aqui faz sentido. Eu acho que tá vindo essa reflexão de muitas pessoas, né? Porque a tecnologia, a gente está vendo agora que tá muita informação, mas daqui uns dias a tecnologia vai se unir com o humano no sentido assim, a tecnologia a gente só vai usar a tecnologia, mas o foco é humano. E é quem eu sou? O que serve para mim? Quais são os meus valores? Então tem muitos contratos. Então, quem é a empresa que eu estou atendendo? Quem são os meus advogados? O que você quer?
né? Então, assim, quando você foca nas relações, você pergunta pro outro, e aí, o que que é importante para você? Você traz o outro para construir com você. Não é um contrato de adesão que você fala o que que é, né? E, assim, na mediação, a gente pode falar que é uma técnica, né, que para na verdade, é uma forma de solucionar conflitos de forma pacífica, que usa uma técnica através de uma pessoa que é imparcial. E para mim, a mediação, ela tenta resolver o conflito de forma definitiva, ela tenta restabelecer as comunicações que estão perdidas, né? E ela foca em preservar essas relações, né? Igual eu te falei, essas três coisas, isso, foco nas relações, tentar restabelecer a comunicação e também tentar resolver definitivamente o conflito. Agora eu não sei o que você falou aqui. Tá. Depois eu vou falar aqui qual curso que eu fiz. E você me perguntou, né, que seria a mediação sistêmica perto dessa tradicional. Isso é uma coisa que eu queria trazer, assim, porque o curso de mediação que eu fiz foi o curso até coordenado pela Hack. Eu amo o trabalho dela, gente, também aqui super fazendo um chão, mas assim, ela é mediadora há muito tempo e eu fiz pelo Saju da URGS, né? Não foi o curso do TJ que eu fiz, mas ali ela me ensinou estrutura, sabe? Eu já era consteladora e eu costumo falar para ela assim, me deu base, agora que me deu estrutura, eu consigo aplicar, consigo colocar o pé no chão e mostrar para o meu cliente como fazer, sabe? E aí, eu já tive várias vezes falando sobre mediação sistêmica e eu queria que tu conseguisse pontuar, né? Se é que dá para pontuar, porque a gente sabe que as coisas são um pouco subjetivas, mas trazer um pouco, assim, né? Eu, como consteladora e mediadora, eu ficava, assim, da hora, né? Pensando, tá bom, quais são os conceitos sistêmicos? Tá bom, essa pessoa tem um contexto, a outra parte também tem um contexto, eu tenho o meu contexto. Mas, assim, eu não consegui ainda enxergar a diferença, sabe? Se é que tem diferença, né? Não, também não sei se tem. Então, a mediação sistêmica, ela não é diferente da tradicional, vamos dizer assim. Mas ela utiliza um pouco da filosofia do Bert para a gente olhar para o conflito de uma outra forma. Quanto mais conhecimento você tem, mais chance de você ajudar as pessoas, né? As partes que estão lá na mediação. Então, isso ajuda a avançar de alguma forma o conflito, melhorar. Então, de qualquer forma, você tem um conhecimento sistêmico, independente se você fez um curso ou não, você vai ter uma noção melhor do conflito. Mas com relação à mediação sistêmica, a gente utiliza o pensamento, né, da filosofia do Bert, e também a gente começa a ter certas posturas diferentes, por exemplo, principalmente a escuta. A gente começa a entender que com a escuta a gente consegue ver além, né? Ver além do conflito. Porque é o seguinte, a gente consegue se conectar com outras camadas da parte. Na verdade, não é cliente. Porque assim, numa mediação normal, vamos dizer, tradicional, são 3 camadas. A primeira seria aquela de posição. E às vezes a gente fica só nessa camada, porque a gente não consegue ir para as outras, que seriam os interesses, e mais profundo seriam os valores. Como a gente tem esses conhecimentos, a gente consegue entender que o conflito ele não está aqui, ele está aqui. Né? Então, a gente tenta entender que ele pode ir mais além para entender por que o conflito está acontecendo. Por exemplo, eu ia dar um exemplo de uma mediação sistêmica, por exemplo, de guarda. A mulher está com a guarda da filha, eles são separados. Aí ela começa a namorar. Aí o ex quer entrar com um pedido de guarda. Só que por que ele está querendo? Qual que é o sentimento por trás daquilo? A gente sabe que o interesse dele, o que ele fala, a narrativa, não é a principal. O interesse dele talvez é porque ele vai se sentir seguro, se a filha dele vai esquecê-lo, entendeu? Se a gente aí vê os valores, será que essa pessoa tem os mesmos valores que eu? Então, às vezes, a pessoa só quer ser escutada, quer ser um reconhecimento. E a mediação, se você escuta a pessoa, é muito terapêutico. Igual você também faz...
a gente usa os bonecos, ou a gente pode usar o diagnóstico de imagem, é outra forma de a gente ver o conflito. Porque assim, quando você fala, você está usando um mecanismo do seu cérebro que você fala, você não consegue enxergar seu eu cego. Às vezes você fala e não consegue imaginar. Então, quando você coloca no diagnóstico de imagem com fichas, o conflito é visto de outra forma. Então, assim, a gente dá mais possibilidades da parte ver o próprio conflito, entender que não se trata do que ela está narrando, né? Eu acho que é mais isso, assim, é uma postura, é o ambiente. Eu até escrevi aqui, vamos ver. Eu escrevo as coisas, gente, depois eu não. Minha letra é tão ruim que eu não sei mais, entendeu? É, eu não consigo ler o que eu escrevi. É só isso. Mas, assim, o que eu posso dizer é isso: é escuta, é como é o ambiente que você oferece, o tempo que você está disponível. Eu acho que presença é você entender que o conflito não está lá naquela primeira camada, que seria só as posições, os comportamentos, né? Também tem a camada do interesse, tem a camada das necessidades, tem a camada dos valores, das crenças, e aí lá é que está começando o conflito. Uhum. Você entendeu? Eu acho que você aprende várias técnicas, e isso é interessante, ainda mais se você tem uma base antes sistêmica, aprendendo as técnicas da mediação, você consegue saber mais seu lugar, para a gente não sair disso. Não dá mais além, porque na mediação a gente não oferece como é que fala? Uma solução para o conflito. E isso, para mim, era o mais difícil. Eu falava assim, mas eu tenho que falar para ele que é isso, ele não está vendo. Mas a pessoa não está vendo. Um exemplo que uma das professoras nos deu foi o seguinte: a gente está no mercado de peixe e tem um peixeiro lá. Para ele, aquele lugar não tem cheiro nenhum. Mas alguém que veio lá de fora, entrou naquele lugar dele, lá na peixaria, no mercado, e sentiu o cheiro, ela fala assim: como é que a pessoa consegue ficar aqui? Mas é porque não é meu conflito. Então, aquilo que a gente vê lá na mediação serve muito bem para aquela pessoa. Ela consegue viver naquele ambiente, ela consegue viver naquela realidade. E a gente tem que entender que se ela talvez não consegue sair dali ainda. E por isso que eu falo que é encontrar o seu lugar, né? A mediação sistêmica traz um pouco da gente entender assim, aí não é seu lugar, é o cliente que vai sair quando ele quiser. Se ele não quiser nada com a mediação, você como adulta, você vai se livrar dessas expectativas e vai entender que não tem resposta, não tem solução, sabe? Então, assim... A sensação que eu tenho, assim, é muito... Porque, gente, quando a gente fala em sistêmico, quando a gente fala em constelação familiar, primeiro é a gente, né? Não, ninguém vira advogado sistêmico sem ter olhado para as próprias questões. Ninguém vira mediador sistêmico sem ter... Ninguém é juiz sistêmico. Não adianta, né? E a gente também pode entrar aí na questão da palavra, né? Porque eu tenho, para mim, o direito ele é sistêmico, mesmo o direito tradicional, porque a gente está sempre procurando aí as leis em diversas fontes, né? Mas aqui a gente está falando sobre constelação, sobre a visão do Bert, e me parece que quando a gente está pensando na mediação sistêmica, eu acho que uma sensação que eu tenho, pelo menos foi a sensação que eu fiquei quando eu fiz o curso, é justamente essa, assim, tá, esse aqui é o meu lugar, e por que tá doendo em mim? Se dói em mim, eu tenho que pegar, levar para casa e olhar o que é que tá doendo em mim, o que é que tem no meu sistema que tá doendo, o que tem na minha família que tá me machucando. Porque senão a gente vai entrar, mesmo como mediador, a gente entra na posição de salvador. Não, mas vem aqui que eu vou te convencer, eu vou manipular a comunicação não violenta para te entender o que é que tá, sabe? E não é isso, né? A ideia é que a gente possa deixar que as pessoas construam a sua própria jornada, né? Construam a sua, enfim, aquilo que parece melhor para elas, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade que a nossa formação também nos traz, né? A gente é treinado para resolver problema, então a gente está enxergando uma porta ali, né? É difícil ficar quieto. Isso, eu acho que a mediação, isso que eu falo, né? Ela me trouxe para o meu lugar, de alguma forma. Entender, aquele conflito não é meu, se não der certo aqui, tá ok. Se eles continuarem assim, tá ok também, porque eles decidiram. É a vida deles. Eu acho que trazer essa responsabilidade para o outro é muito forte. Para quem tá a vida inteira
né, tentando deixar, poupar as pessoas de uma sentença ruim ou de que ela continue no conflito, porque às vezes, gente, a pessoa precisa continuar no conflito. Não que a gente venha, né, pensando assim, eu quero ficar a vida inteira num processo judicial. Não é isso. Mas para ela, naquela realidade dela, é importante e ela só vai sair na hora certa. Então a gente olhar com humildade e falar assim, ok, você não pode, não consegue sair agora. Você não. Isso ainda está te servindo para alguma coisa, porque às vezes você está num conflito que é quando você escuta seu filho, é quando você encontra seu filho, é quando você sai de casa. Então, assim, você tem que ir no fórum. A única coisa que você tem na sua vida é aquilo que Uhum. mexe com a sua vida, que te movimenta, né? Tem muita. A gente vê, né, que algumas soluções traz solidão. E quando você está no conflito, você está ali sendo vista, você está movimentando. Então, a gente tem que entender também o que a gente quer como mediador. Eu quero ajudar as pessoas, mas quando eu vejo que a pessoa não pode, eu falo, ó, a gente tentou até aqui e a gente vai parar aqui, porque não está tendo soluções. Quando vocês puderem voltar, a gente continua, quando vocês se sentirem bem. E eu tinha muita dificuldade disso, porque quando eu comecei a estudar o sistêmico e aplicar na minha advocacia, eu não sabia soltar o cliente. E na mediação eu consigo, né? Eu Ah, acho, a gente solta a pessoa, a gente solta aquela solução, a gente entende que ali elas estão querendo, às vezes, só se encontrar, às vezes é só conversar. E não é para solucionar. Né? Mas mesmo assim, elas se sentem seguras fazendo isso na frente de uma pessoa, uma terceira pessoa, que é o seu caso. E você tem qualidades suficientes para fazer isso, porque você tem o autoconhecimento, você tem a escuta, você tem sensibilidade para entender, para acolher. Então, assim, eu tava. Quando eu comecei a estudar o sistêmico, eu achava que eu tinha que usar os bonecos. Vou falar uma coisa: o sistêmico não é isso. O sistêmico, aí eu fui olhar para mim, olhei um pouco mais porque eu estava fazendo no sistêmico, e eu vi que eu realmente estava atuando sistemicamente. Pela minha linguagem, pela minha postura, pela minha comunicação, desde o primeiro momento que o cliente entra em contato, como eu tenho mudado a linguagem lá nas minhas petições, né? Então, como eu tenho tratado meus colegas, minhas parcerias, as perguntas que eu faço, a organização do meu ambiente, o sistêmico é muito mais do que usar o boneco, sabe? E então, assim, se você ainda não quer fazer um curso de mediação sistêmica, comece a observar cada postura, sua linguagem, sabe? Como você se comunica, quais palavras você usa, você está acolhendo, seu ambiente é bom, você realmente tem tempo para aquilo, né? Então, para mim é isso. se a gente sabe ouvir, né? Eu acho que daí eu tô pensando aqui de alguns atendimentos assim que eu já fiz, né? E um dos grandes presentes para mim da mediação foi a comunicação não violenta, né? Eu já tinha ouvido falar, já tinha, mas no curso de mediação eu tive a oportunidade de ter um módulo só sobre comunicação não violenta, né? Como que a gente. Eu sou uma pessoa que na verdade, isso veio de casa, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe tem uma comunicação não violenta. Eu cresci, eu aprendi a me comunicar dessa forma, mas eu não sabia que isso era assim, né? Então, mas eu aprendi, de novo, a estrutura. Não é aquela coisa assim que como eu vou dizer, intuitivo. Não, a estrutura. Quando a gente Aham. está tendo um cliente, a gente precisa de estrutura para entender como que a gente vai fazer isso, né? E a comunicação não violenta aplicada com o sistêmico, a gente consegue fazer. A gente consegue ter informação ali de nós, de lealdade parental, né? De questões de escassez, enfim, é uma coisa assim. Eu tava vendo, acho que foi a Ana que estava falando, a Ana Carolina Lisboa, estava conversando sobre questões do alto número de divórcio, né? Das mulheres que não conseguem permanecer nos casamentos. E o quanto isso tem de sistêmico, né? Às vezes a gente. E aí tu tá ali atendendo um cliente, tu tá ali ouvindo, e aí eu gosto de saber da vida das pessoas. Eu pergunto como que foi a história da tua família, né? Ah, não, a minha avó sofreu, enfim, meu avô não pôde ficar, a minha mãe tinha um relacionamento abusivo. Gente, é o padrão que se repete. Então, quando a gente tem, eu acho que essa bagagem
sistêmica, a gente conseguir olhar, né, o sistema de fora, assim, nos traz um presente até para a gente conseguir, talvez, aprender a comunicar isso para o cliente, sabe? Porque às vezes a pessoa, ela não se dá conta. É, Ela casou 5 vezes e ela não se deu conta ainda. Ela não se deu conta. Porque ainda tá, né, naquela camadinha mais baixa. E é. isso Então, isso que você falou, assim, eu me lembrei. Nós, enquanto sistêmicos, fazendo uma mediação sistêmica, a gente traz um espaço que a pessoa é permitida sentir. Porque a gente sabe que por trás da emoção é uma necessidade não atendida. E é ali que está o problema. Né? Igual você trouxe a comunicação não violenta. Então a gente vê que existem necessidades que não estão sendo atendidas. Que geralmente não é um reconhecimento, né? Eu quero que você reconheça para mim uma coisa que assim, eu teve um exemplo lá no curso que eram vizinhas. Era uma senhora no andar de baixo com o marido acamado. Então, eu acho que ela se sente muito sozinha. E tinha uma mulher, né, madura, com a filha solteira. Assim, ela diz ela que é solteira, mãe. Então, ela sentia, assim, de alguma forma, solidão, né? Querendo reconhecimento, trazendo conflito para ela, né? Querendo incluir ela na família. O que ver uma pessoa que tá, assim, não tem um relacionamento, tem uma filha, então acho que ela vê é um choque de realidades, entendeu? E assim, o que para mim o mais difícil foi no sistêmico, justamente a comunicação. Porque eu sou muito prática, sempre fui muito prática. E eu queria trazer essa praticidade, entendeu? Tipo assim, não, eu quero estruturar, eu quero resolver. Então, eu sempre fiz muita coisa. E com a comunicação, você tem que dar uma reflexionada na questão da velocidade, né? Da quantidade. Às vezes, um silêncio comunica muito mais, sabe? Você ficar calado, você ajuda mais que fala, entendeu? Então, eu tenho aplicado isso de uma forma que eu acredito que é importante, porque é o seguinte, eu tive também dificuldade para entrar na comunicação não violenta, porque uma vez eu li um livro falando sobre como a mulher deve é tratada no profissional, que a gente não deve falar muito suave, porque as pessoas tratam a gente como garotas e não como mulheres. E aí tinha uma resistência, falei assim, como que eu vou ficar falando? Eu achava que era assim, sabe? Suave, como que eu vou ficar. Eu não posso fazer isso, porque eu preciso que. Eu já tenho uma cara de nova. Se eu ficar falando assim, não dá. Quem que vai se conectar comigo, né? Então, assim, eu comecei a entender que não, é uma comunicação mais assertiva. É você entender que existem pausas que são importantes, escuta mais, né? Então, para mim, hã? é o sentir. Eu senti. Eu tenho aplicado muito isso com meus clientes, por exemplo. Eu tenho prestado atenção de não dar 6. Porque eu acho que eu tenho a obrigação de educar o cliente. Se eu quero fazer diferente de alguma forma, comece por mim, entendeu? Então, assim, eu não tenho respondido. Aí no outro dia, aí eu espero, porque a gente tem aquela necessidade, nossa, eu tenho que responder. Não, peraí, esse é o meu espaço, eu preciso responder agora, eu tenho que dar tudo. Falei assim, sabe assim, eu tô indo mais devagar. É uma velocidade menor, sabe? Assim, entendendo que nem tudo tem respostas, que as pessoas podem ficar assim, sem respostas, e tá tudo certo. Eu fiquei muitos dias, assim, eu fiz umas perguntas para uma professora, ela nunca me respondeu. Aí eu falei assim, ela já me respondeu. Eu não preciso dessas respostas, porque nem me servem mais, sabe? Então, eu acho que cada um vai ver o seu ponto principal. Igual você falou, você já se comunicava, mas você não entendia que era isso. Eu realmente precisava dar atenção na comunicação para eu me conectar com as pessoas. Então, acho que vai de cada caso, sabe? Mas é bem interessante, assim, a gente. E aí, daí eu acho que isso também é uma coisa pela qual tem muitos advogados que não gostam da mediação. Porque é justamente isso. A gente chega na sessão da mediação e aí falem, né? É, Então, e a gente não vai Carla.
vendo, a gente não vai ficar, sabe? Claro, a gente vai, quando for necessário, a gente vai fazer as intervenções, mas assim, por que que a gente, como advogado, e aqui eu sei que tem vários advogados que estão aqui nos assistindo, e aí aqui fica a minha provocação, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma sessão de mediação, mas é bem interessante, assim, até o cliente às vezes fica nos olhando assim, não vai falar nada, não vai falar nada, não vou, né? E eu já participei de sessões em que o advogado da outra parte começa a se debater e isso é um absurdo, porque isso não vamos discutir, porque na inicial isso, na inicial aquilo. A gente não tá falando da inicial, não é sobre ti, entendeu? Te coloca no teu lugar em vez sistêmico, né? Te coloca no teu lugarzinho que o conflito não é teu. Se eles querem discutir o percentual, quem vai ficar com casa X ou Y, não é. Quem vai morar na casa não é tu. E a gente pode estar falando de trabalho, né? Sabe, Nara, eu até comentei isso, acho que foi na. Não me lembro com quem que eu tava falando, não sei se foi na live ou se foi na outra semana, mas logo que eu comecei a advogar, eu fazia muita audiência de correspondência trabalhista. Muita, era uma em cima da outra, assim, sabe? E aqui em Porto Alegre a gente tem uma juíza que, em que pese ela não se diga sistêmica, nunca vi ela nos nossos meios, né? Vamos dizer assim. Ela é sistêmica pra caramba. A gente chegava na audiência, pra começar que não era aquela correria, audiência de 20 em 20 minutos. Não era assim. Audiência de conciliação era audiência de conciliação, né? Então então nós vamos sentar. E ela ficava assim 1 hora e meia, 2 horas. E os acordos saíam. E aí ela ia e voltava, e pedia para falar só com a gente, pedia para as partes saírem, pedia para os advogados saírem, falava com as partes, sabe? Então, assim, ouvia. A gente entrava na audiência e ela chamava as partes pelo nome. Eu fico até arrepiada, sabe? Porque quando eu penso... Teria que ser assim, né? Um terceiro para decidir e olhar para a gente com tempo, que a gente não tem no judiciário normalmente. Isso que o cliente fala assim, e aí, já saiu? Eu esses dias estava falando com uma cliente. Então, a partir do momento que a gente entra com a ação, o tempo é do juiz agora, do judiciário. A gente não tem controle mais do tempo. E na mediação, a gente está ali presente e o tempo é de acordo com a parte. Se ela quer fazer mais uma sessão, a gente faz. Se ela quiser, né, ficar mais um tempo ali. Então, construir a sua solução no seu tempo, usando e considerando as suas relações, o que é importante para você, gente, é incrível, é inteligente, né? Igual eu estava nesse curso de mediação empresarial que a gente está fazendo, a professora traz muito isso de empresas que fazem contratos conscientes porque elas querem que eles sejam solucionados, cumpridos, e que as soluções permaneçam com as relações. Então, já colocam cláusulas antes, ou então fazem algum comitê de mediadores, obrigando que eles acompanhem o cumprimento do contrato e qualquer problema, os mediadores aparecem para poder solucionar, para não ir para o judiciário. Porque do jeito que está hoje, se a gente não reflexionar como a gente cria os problemas e como a gente soluciona, a gente só vai repetir, né? E realmente nesse momento de pandemia, muita gente está sem trabalhar, muita gente não tem como cumprir seus contratos. Então, acaba que só conhece uma solução. E nós, enquanto advogados, nós temos o dever de informar o cliente o que ele tem que fazer, os caminhos. Eu gostaria de pensar assim, um advogado me dá várias opções. Tem o judiciário, tem a mediação, ou tem você não fazer nada. Vamos dizer assim, sabe, eu poder escolher. Agora você falar assim, só tem jeito de resolver no judiciário. Se eu mais tarde descobrisse que eu poderia ter feito uma mediação, eu ia ficar muito chateada. Porque é um custo que chega, né? O custo do tempo, emocional, do dinheiro. Né? Então, eu acho que cabe a mim, e isso que eu tenho buscado, ser coerente. Por exemplo, eu realmente acredito na mediação, então eu tenho que começar a falar dela. Eu tenho que começar a trazer essa informação para o cliente. Eu tenho que começar a atuar mais como mediadora na minha vida. Sabe assim? Porque essa transformação vai acontecer dessa forma. Não vai ser... o cliente certo vai falar que quer mediação. Não é.
Não Não vai. vai, não vai. O cliente, quando ele chega, até muitas vezes ele nem ouviu, ele nem sabe direito o que está acontecendo. Ele quer só resolver. Na hora de explicar uma coisa, até porque a gente já tá. A gente tem 7 minutinhos. Uma coisa que eu tô muito curiosa para saber, que eu nunca vi nenhuma mediação sistêmica, né? Assim, talvez seja, a pessoa não tenha visto, mas assim, vocês usam alguma coisa de âncora, bonecos, alguma coisa assim, ou não? Ou Eu ia trazer a minha ficha, só que eu deixei lá no escritório. Eu aprendi a fazer o diagnóstico de imagem. Eu já tinha aprendido a mexer com os bonecos já, mas não na mediação. Mas a gente usa as âncoras de mesa, que são, ai meu Deus, são papeizinhos, não sei, que tem formatos diferentes. E a pessoa a gente pode pedir para ela olhar o conflito, né? A gente pede assim, vamos fazer um georreferenciamento aqui, ou então vamos fazer uma. Sabe assim, a gente não precisa usar uma palavra que pode trazer um pouco de desconfiança. A gente fala assim, vamos fazer uma geolocalização aqui, GPS do problema. Aí você chama e ele começa a escolher. E é incrível essa ferramenta. Eu fiz assim, eu fiz a aula, né? Comprei a ferramenta, só que eu falei assim, eu vou aplicar em mim. Eu esperei um pouquinho para aplicar em mim. Eu acho interessante fazer isso. Tem gente que não gosta. Mas eu fiz e eu fiquei impactada, porque realmente era tudo que tava lá, sabe? E é só a gente que tem essa informação, não é pra gente ensinar o cliente. A gente não tá ali, tipo, assim, como professor, a gente tá ali para obter algumas informações e a gente tem que acreditar que aquilo vai atuar no cérebro dele, né? Porque quando a gente vê um arquétipo, ele tá influenciando aquela imagem. Por exemplo, se a gente vê uma águia, vocês imaginarem, ela tem uma energia, né? Um leão. Então, assim, só de eu falar para vocês já têm uma energia mais intensa. Agora, se eu falar assim, uma cobra, vocês vão ter outra sensação. Então, quando o cliente vê o próprio conflito, gente, aquilo faz uma diferença. Eu estava conversando com a minha professora, falando assim, eu vejo se eu faço um exercício comigo e vejo a imagem lá, no mesmo instante eu já sinto que já mudou. Aquilo já não é o mesmo, porque eu já vi uma coisa que eu não queria ter visto antes, uma coisa que eu nunca imaginei, né? Porque existem lados nossos que são lados conscientes, tem um eu cego, e que a gente precisa de ajuda para enxergar coisas que a gente não vê na gente. Então, uma imagem fala muito. Uma imagem traz muita reflexão, uma imagem transforma. E ainda mais se você mesmo pega a imagem e constrói. Você vê, não é possível. Então, mas eu acho que deve também ver qual é o cliente, porque alguns clientes são resistentes, não querem mudar e a gente não tem que dar mais o que eles pedem. sim, com certeza. Acho que é uma das premissas, né? Mas fico pensando que bacana que não deve ser assim, daqui a pouco a gente está numa audiência, né? Daí já estou falando dentro do Poder Judiciário e poder trazer isso, eu acho que ia ser muito bacana. Meu Deus, a gente tem 2 minutos. Meu Mas tá muito Deus! rápido. Nem deu para ver o que o pessoal leu aqui, escreveu aqui, gente. Eu queria te agradecer do fundo do coração. Muito, muito obrigada. Depois, fala o nome do curso que tu fez, que eu vi que tinha uma pergunta ali. Enfim, vou deixar o espaço para ti mais uma vez. Muito obrigada mesmo. Foi muito rico. E Gente, faça muito rápido. Gente, olha só. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo também no inbox, eu passo mais alguma informação. Eu ainda estou construindo, eu estou no momento assim de assentar tudo, reflexionar, mas eu vou tratar mais de mediação lá no meu canal. Muito obrigada. Faça super rápido. Eu falei demais, mas também é porque eu me sinto super à vontade com você, me sinto conectada. Agradeço, tá? O nome do curso é CIST, que eu fiz. Depois me passam lá no inbox que eu mando para vocês. E é isso, vamos trocar, vamos crescer, é isso, tem que falar, vamos deliberar. Eu aprendi isso agora. certeza, com certeza. E essa visão, ela auxilia a gente para tudo que a gente fizer. Sistêmico, eu sempre falo, é sempre a mesma tecla, mas sistêmico muda vidas, assim. Sem Muda. dúvidas. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Espero que tenha acrescentado. Eu vou fechar aqui para conseguir deixar gravado, tá? Tá bom, beijo. Tchau.